A semana da Audi começou com mais dificuldade do que o esperado. E quando você começa a analisar o que já aconteceu até aqui em Miami, fica claro que não é um problema isolado, mas um conjunto que ainda não está funcionando com a estabilidade que a equipe precisa. Na classificação da sprint, o Gabriel Bortoleto ficou fora do Q3, mas o próprio piloto explicou depois que aquela volta não foi construída em condições normais, porque o carro apresentou uma pane e, além disso, parte dos dados deixou de ser registrada durante a sessão. Sem esse tipo de referência, o piloto perde exatamente o ponto de comparação que normalmente usa para ajustar cada trecho da pista, principalmente em um circuito como Miami, onde as zonas de frenagem e aceleração exigem precisão em cada tentativa. Hoje, o carro não serve só para entregar velocidade, ele funciona como uma fonte constante de informação. E quando essa troca falha, o piloto passa a decidir muito mais no feeling do que na precisão técnica. Isso muda a forma como ele constrói a volta, porque sem dados confiáveis, fica difícil saber exatamente onde está ganhando ou perdendo tempo. Mesmo assim, ele colocou o carro em 11º, o que mostra que o ritmo não desapareceu, ele só não conseguiu ser aproveitado com consistência ao longo das tentativas. Isso já indica que o problema não está apenas na performance bruta, e a sprint acaba reforçando exatamente esse tipo de comportamento do carro. Na sprint, o Bortoleto comentou que a largada respondeu melhor do que nas etapas anteriores, o que indica que a equipe conseguiu corrigir um ponto específico que vinha comprometendo o início das corridas. Esse tipo de ajuste normalmente não aparece de forma isolada, ele depende de entendimento do carro em situações críticas, o que mostra que a equipe está conseguindo avançar em algumas áreas. Ao mesmo tempo, ele reconheceu que o carro ainda está distante do nível que eles esperam, mencionando a diferença que na prática indica que várias áreas ainda não estão funcionando em conjunto. E isso começa a aparecer quando o carro precisa repetir desempenho ao longo da prova, principalmente em trechos onde o gerenciamento de energia faz diferença. Não é falta de velocidade em um único momento, é a dificuldade de sustentar o mesmo desempenho em diferentes fases da volta, o que acaba afetando a previsibilidade do carro. E quando o carro não responde da mesma forma em todas as voltas, o piloto precisa adaptar constantemente a forma de condução, o que aumenta o risco de erro e reduz a margem para extrair o máximo desempenho. Quando você compara com equipes que já parecem mais confortáveis dentro desse regulamento, fica evidente que algumas conseguem repetir o mesmo nível de entrega volta após volta, enquanto outras ainda estão tentando entender como extrair o máximo do carro em diferentes situações. Essa diferença não aparece só no tempo final, ela aparece na forma como o fim de semana desenvolve, principalmente na consistência das voltas e na previsibilidade das respostas do carro. E aí entra o ponto que ajuda a amarrar tudo. Depois da sprint, o carro foi desclassificado por conta de uma irregularidade na pressão do sistema do motor. E esse tipo de problema normalmente aparece quando os parâmetros ainda estão sendo ajustados muito próximos do limite. Isso não é o erro de pilotagem, é o indicativo de que a equipe ainda está buscando o equilíbrio ideal entre desempenho e segurança dentro dos limites técnicos. Quando você coloca isso ao lado da pane anterior e da perda de dados, começa a aparecer uma sequência de problemas técnicos que seguem uma mesma linha, nenhuma deles diretamente ligado ao piloto. O que se desenha não é apenas um fim de semana complicado, mas um cenário em que a equipe ainda está tentando entender com precisão o comportamento do próprio carro dentro dos limites mais estáveis. Isso pode indicar que o desenvolvimento ainda não chegou no ponto ideal, ou que a equipe está explorando esse limite de forma mais agressiva para acelerar o processo. E essa segunda leitura ganha força quando você percebe que os problemas aparecem justamente em áreas críticas do desempenho, como controle de energia e funcionamento do motor. Esses são pontos onde normalmente as equipes buscam ganho logo no início de um ciclo técnico, porque quando qualquer avanço ali impacta diretamente o desempenho geral do carro. Nesse cenário, o desempenho do Bortoleto chama atenção, porque mesmo com todas as interferências, ele continua conseguindo manter o carro próximo do grupo intermediário, o que indica consistência na forma como ele está lidando com o carro. Ele não depende apenas de uma volta isolada, ele consegue manter um nível próximo mesmo quando o contexto não favorece. Isso não é simples quando o pacote ainda não está completamente ajustado. Então, olhando para Miami até aqui, não dá para tratar o que aconteceu como episódios desconectados, porque existe uma sequência lógica que aponta para um projeto que ainda não encontrou estabilidade total, mas que está sendo levado ao limite para entender onde ele pode evoluir. A questão passa a ser como a equipe vai reagir nas próximas sessões, porque se essas falhas começarem a diminuir, o caminho encurta rápido. Se continuarem aparecendo nas mesmas áreas, o processo tende a se alongar. Agora eu quero saber como você está interpretando esse cenário. Você vê isso como parte de um desenvolvimento sendo acelerado ou como um sinal de que a base ainda precisa de mais tempo? Deixe sua opinião nos comentários.